Nos últimos 170 anos, o estado de São Paulo saiu de um estado irrelevante para se tornar não apenas a locomotiva do Brasil, como o principal polo econômico da América do Sul, detendo um PIB de 2,7 trilhões de reais, 44 milhões de habitantes e responsável por abrigar os maiores e mais complexos centros industriais, financeiros, tecnológicos e educacionais de toda a nação. E a sua capital, São Paulo, é uma cidade global e diversa, sendo a mais populosa de toda a América e sede de 2 a cada 3 multinacionais brasileiras. Por outro lado, nos últimos anos os paulistas têm enfrentado desafios cada vez maiores, dado que os principais setores da economia paulista encontram-se completamente estagnados, tanto que nos últimos 34 anos, o estado viu a sua participação na economia brasileira cair em 7%. E nesse vídeo, vamos entender como São Paulo se tornou o estado mais supervalorizado do Brasil e como essa situação tem mascarado os problemas do motor econômico brasileiro. Primeiramente, para entender o contexto por trás da situação de São Paulo, é de extrema importância abordar como os paulistas conseguiram transformar um estado que durante 3 séculos foi sustentado por políticas agroexportadoras em uma das maiores e mais complexas economias de todo o Brasil. A princípio, há indícios históricos de que no século XVI tenha surgido os primeiros assentamentos onde se encontra o atual território de São Paulo, que foi descoberto por Martim Afonso em 1532 e posteriormente desbravado por jesuítas como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que deram o passo inicial para o povoamento e desenvolvimento das terras paulistas. Nesse contexto, o território paulista foi desbravado mais intensamente apenas no século XVIII pelos bandeirantes, que partiam do litoral, em especial da capital paulista, rumo ao interior ainda desconhecido, tendo como objetivo não apenas a expansão territorial, mas também a busca por fontes de riqueza no estado, especialmente metais preciosos, tendo em vista o fracasso de implantar o cultivo da cana-de-açúcar nos moldes do sistema de sucesso na época, como os de Pernambuco e na Bahia, por exemplo. Desse modo, a ausência de uma atividade econômica forte consolidada acabaram condenando a região de São Paulo à pobreza e à quase inexistente presença de europeus. Em outro aspecto, as bases do desenvolvimento responsáveis por tornar São Paulo relevante, tanto no aspecto político como também no econômico, foram lançadas apenas no final do século XVIII e no início do século XIX, quando produtos como o café passaram a ocupar cada vez mais o espaço na balança comercial brasileira. Nessa perspectiva, o custo menor para se produzir café em relação à cana-de-açúcar e as condições climáticas e de solo favoráveis disponíveis na província de São Paulo acabaram sendo fatores determinantes por popularizar as plantações de café na primeira metade do século XIX, inicialmente na região do Vale do Paraíba, localizada entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e posteriormente passaram a ocupar o oeste paulista conforme o empobrecimento do solo diante do plantio ostensivo. Para se ter uma ideia, a produção de café se tornou tão intensa que o produto chegou a ocupar quase 50% das exportações do Brasil em 1850. E a partir daquele momento passou a inaugurar uma nova era de prosperidade, não apenas na economia brasileira, como também para o próprio estado de São Paulo, que passou a se modernizar rapidamente com os lucros da cafeicultura. Com base no exposto, mesmo que o café fosse bastante lucrativo para São Paulo, é válido destacar que as lavouras necessitavam de uma disponibilidade de recursos humanos inimaginável. Com isso, o uso intenso da mão de obra escrava tornou-se vital para sustentar o império do café paulista que crescia intensamente. Tanto que 80% do total de escravos que chegaram ao Brasil entre 1835 e 1850 acabaram desembarcando nas regiões produtoras de café do sudeste brasileiro, especialmente na província paulista, dado que até 1873 São Paulo abrigava uma população de escravos que chegava a mais de 150 mil indivíduos. Em outro aspecto,
os lucros exorbitantes com as exportações de café para grandes mercados como o europeu e o norte-americano se tornaram cada vez maiores, gerando o enriquecimento de grandes proprietários de terras na província de São Paulo, observando a ascensão dos barões do café, os quais passaram a influenciar as políticas internas e externas da província paulista, ao mesmo tempo que buscavam uma expansão da produção e o acesso a uma infraestrutura mais eficiente, como novas ferrovias para facilitar o transporte de grãos, além da introdução de maquinário especializado no refino do café. E nesse contexto da expansão econômica e da infraestrutura entre o final do século XIX e o início do século XX, São Paulo havia finalmente saltado de uma região pobre e despovoada para se tornar uma das províncias mais ricas e lucrativas do Império do Brasil. Apesar disso, enquanto o governo brasileiro buscava a criação de uma base trabalhista livre e igualitária com o fim da escravidão em 1888 e posteriormente com o fim do Império e a proclamação da República no ano seguinte, as grandes lavouras paulistas sentiram um impacto significativo com a perda de grande parte da sua mão de obra. E aos poucos as plantações de café foram esvaziando-se, acarretando em uma redução considerável da produção. E assim, surge a pergunta de como São Paulo conseguiu se tornar o estado mais supervalorizado do Brasil. Nesse sentido, o fim da escravidão obrigou as elites paulistas a se adaptarem e buscarem novas formas de reanimar a produção cafeeira. A primeira delas seria o investimento gradual em mão de obra barata, especialmente a estrangeira, que posteriormente serviria como incentivo para os fluxos constantes de imigrantes de todos os lugares do mundo, como italianos e japoneses. Além disso, a abolição do sistema escravista serviu como incentivo ao investimento na melhoria da infraestrutura urbana e na introdução dos primeiros complexos industriais na cidade de São Paulo, mais notoriamente durante as primeiras 2 décadas do século XX, tendo em vista que até pouco antes da década de 30, a produção do café paulista havia finalmente retomado ao apogeu, dando ao estado de São Paulo o monopólio da produção nacional, em um momento em que o café chegava a atingir 70% das exportações brasileiras na primeira metade do século XX. Com base nisso, o estado foi muito beneficiado nesse processo, dado que as receitas de exportações foram essenciais para fomentar a construção de novas ferrovias, além da ampliação da rede elétrica e portos como o de Santos, que até os dias atuais figura-se como o maior complexo portuário do país, sem contar que a disponibilidade de serviços na capital paulista, atrelado aos avanços industriais e urbanos, atraíram imigrantes de todas as partes do Brasil pela qualidade de vida e pelas oportunidades oferecidas pela cidade, tornando-se a partir da década de 60 a cidade mais populosa e o maior polo econômico do continente sul-americano, abrigando mais de 3 milhões de habitantes na época. Sendo assim, ainda vale ressaltar que grande parte do desenvolvimento industrial paulista esteve concentrado nas intermediações da cidade de São Paulo, mais notoriamente nos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, que juntos compõem a Grande São Paulo. Para se ter dimensão, essa região foi responsável por sustentar 40% da produção da indústria nacional, além de responder por 3/4 da produção de bens de capital e consumo duráveis do país na segunda metade do século XX, tornando-se o principal motor da economia brasileira, alçando décadas de crescimento e desenvolvimento em quase todos os aspectos. Entretanto, ainda que o estado de São Paulo desempenhe uma relevância inimaginável para toda a nação, tornando-se o estado mais relevante do Brasil, fica evidente a perda de influência do estado na economia brasileira. Um bom exemplo disso é se observarmos 1996, quando a indústria paulista correspondia a 43% de toda a indústria brasileira, mas no ano de 2022, esse número caiu apenas para 26%. Com base nisso, o processo gradual de desindustrialização do estado tem caminhado a passos crescentes nas últimas décadas, visto que por um longo período de tempo, São Paulo mantinha-se como o alvo dos investimentos estrangeiros no Brasil e o local preferido para a introdução das políticas de diversificação econômica do governo federal até certo momento. Todavia,
a ascensão de outras regiões industriais, a exemplo do sul brasileiro, que se tornou a partir da década de 70 o segundo maior polo industrial do país, seguido pelo norte e nordeste posteriormente, significaram na mesma intensidade a perda do domínio paulista sobre a indústria nacional. E como resultado, entre os anos de 1990 e 2015, o número de pessoas trabalhando na indústria da região metropolitana de São Paulo acabou se reduzindo em 40%. E quando falamos em eficiência logística, algo essencial para a economia, o estado de São Paulo tem deixado muito a desejar, já que os constantes congestionamentos nas principais rodovias do estado, seguida pela falta de investimento em transporte e centros logísticos, têm prejudicado significativamente o estado. A exemplo do Porto de Santos, que mesmo sendo a espinha dorsal do escoamento da produção brasileira, concentrando metade da produção nacional, ainda carece de investimentos que ampliem as suas capacidades operacionais e logísticas. Para se ter noção, uma carga no Porto de Santos pode demorar até 17 dias a mais do que a média mundial para embarcar em um navio, levando a um acúmulo contínuo de prejuízos para empresas, que sofrem com custos adicionais de transporte, redução da margem de lucro e perdas de negócios no exterior. Em outra análise, chama a atenção que mesmo São Paulo sendo responsável por abrigar 22% da população nacional, um dos maiores PIBs per capita do Brasil, e ainda ser a maior economia entre todos os estados da nação, muitos paulistanos sofrem com a desigualdade histórica, dado que até 18% de seu povo vive abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com uma renda mensal de apenas R$ 497, algo que vem sendo agravado há anos por fatores como o desemprego, especialmente durante os anos da pandemia, quando houve um aumento desenfreado do desemprego em todo o território paulista, levando o estado a se enquadrar entre os 10 estados brasileiros onde o número de pobres mais aumentou durante a crise da pandemia, época em que a taxa de desemprego chegou a atingir 15% da população e tornava os paulistanos cada vez mais pobres, tanto que São Paulo chegou a cair 2 posições no ranking de PIB per capita desde 2021, sendo ultrapassado por Mato Grosso e Santa Catarina. Em paralelo a essa situação, o endividamento sem precedentes dos municípios de São Paulo é um fator alarmante para todo o estado, com base em dados recentes divulgados pela Confederação Nacional de Municípios, evidenciando que durante a primeira metade de 2023, cerca de 260 municípios paulistas alcançaram o déficit primário, ou seja, quando o governo passa a gastar mais do que arrecada. E essa situação tornou-se possível diante dos problemas relacionados a perdas de receitas, tanto no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, como do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, o qual chegou a ser reduzido em 7,4% para mais de 640 municípios de São Paulo. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, o número de cidades paulistanas deficitárias chegou a aumentar em 635% no final de 2023, representando um aumento de 106 novos municípios no vermelho em relação ao início do mesmo ano. Com isso, futuramente essa situação pode rapidamente sair do controle, especialmente se as despesas aumentarem e os repasses destinados aos municípios de São Paulo se mantiverem reduzidos, o que levaria a uma crise iminente para muitas prefeituras em todo o estado. Além do mais, com base no exposto e nas dificuldades do estado de São Paulo em tornar acessível para toda a população qualidade de vida, emprego e renda, muitos desses problemas acabam sendo piorados pela incapacidade do Estado em combater o crime de forma efetiva, dado que o número de tentativas de homicídios em 2023 aumentou em mais de 3% em relação a 2022, além de que quase metade da população da cidade de São Paulo foi alvo de algum tipo de crime entre março de 2022 e fevereiro de 2023. E essa questão se mostra ainda mais séria tendo em vista que o Estado é a base da maior organização criminosa do país, que mantém forte influência em diversos setores de sua economia. Portanto, no passado, São Paulo teve um papel de destaque para o desenvolvimento do Brasil, posicionando-se como o estado mais próspero economicamente
eficiente do país. Em contrapartida, atualmente São Paulo se encontra em uma situação bastante complexa, sofrendo com diversos problemas e vendo a sua influência na economia nacional diminuir com a ascensão de outros estados. Com isso, o governo paulista precisa implementar novas políticas que viabilizem reformas eficientes, a fim de solucionar os problemas estruturais para evitar uma decadência do estado no longo prazo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.